Eu gostaria logo no começo do vídeo de dizer que esse não é um raciocínio meu. Eu apenas estou dando continuidade a um raciocínio que foi estabelecido lá atrás por Onyx Lorenzoni, membro do governo Bolsonaro. Em 2015, na CPI do Cerveró, Lorenzoni disse que aqueles que optam por subterfúgios para ficarem calados na CPI são bandidos. Portanto, seguindo a linha de argumentação e de raciocínio de Onyx Lorenzoni, que pertence ao governo, não podemos nos esquecer, Eduardo Pazuello, ele é bandido. Não obstante, Eduardo Bolsonaro, que também pertence ao governo, é filho do presidente, disse em uma outra CPI que aqueles que ficam em silêncio nas comissões parlamentares de inquérito são covardes. Portanto, Eduardo Pazuello é bandido e covarde, seguindo a linha de raciocínio dos dois membros do próprio governo que foram seus colegas, podemos dizer assim. Mas o que aconteceu? Pazuello solicitou ao STF um habeas corpus para ficar calado na CPI como testemunha. Um recurso que, seguindo o raciocínio dos dois membros do governo Bolsonaro, é um recurso bandido e covarde. E por que ele fez essa solicitação? Eu já vou mostrar para você que não muda nada na CPI, até piora. Porque Pazuello está sendo investigado em outros dois inquéritos e ele não poderia produzir provas contra si. E o STF já teve jurisprudência para isso. O habeas corpus caiu no colo de Ricardo Lewandowski, que deu parecer favorável a Eduardo Pazuello. Então Pazuello pode optar por ficar em silêncio quando fizerem perguntas que podem incriminá-lo. Será que agora eu fiquei até estranho. Será que agora o STF ele continua sendo petista? Ricardo Lewandowski é petista? Vão chamar cabo e soldado para fazerem protestos contra o petista Ricardo Lewandowski, contra o ideológico STF, ou vão ficar quietinhos? Com toda certeza vão ficar quietinhos, não tem nem mais o que falar. Porém, o habeas corpus que foi emitido, que foi aceito pelo Ricardo Lewandowski, no parecer, Lewandowski disse que Pazuello pode ficar calado quando as perguntas forem sobre ele, mas tem que responder quando as perguntas forem sobre terceiros. E é aí que a situação fica quente. Temos duas coisas a observar. A primeira delas é o seguinte: todo mundo sabe que o Pazuello ele foi para a CPI, ele iria para a CPI com duas cruzes, uma em cada mão. Em uma mão ele estaria carregando a sua própria cruz e na outra mão ele estaria carregando a cruz de Bolsonaro. A cruz que está na mão dele, ele já não vai mais carregar, porque ele poderá ficar em silêncio. Porém, ele vai carregar a cruz de Bolsonaro. Então isso é muito ruim para o presidente, porque a CPI se transformou em uma chance do Eduardo Pazuello se distanciar do presidente da República. Essa é a chance do Pazuello jogar Bolsonaro para os leões e ficar, mais ou menos, cometi os meus erros aqui e acolá e sair um pouco bem na fita, mais ou menos como foi a situação do presidente da Anvisa, que é amigo do Bolsonaro, mas tentou se distanciar a todo momento do presidente da República. Então o Pazuello pode fazer isso. Ele vai fazer? Eu não sei, porque esse vídeo é um vídeo de sábado. O depoimento de Pazuello é na quarta-feira, então eu não sei o que pode acontecer. Porém, o Pazuello, aí você pode dizer, mas o Pazuello pode simplesmente não responder nada. Pode falar, eu não sei, eu não conheço, não sabia, eu tenho desconhecimento. E aí que está o problema para o Pazuello e também para o Bolsonaro. Porque se os senadores fizerem as perguntas certas, e Renan Calheiros com toda certeza vai fazer algumas boas perguntas, mas tem também o Alessandro Vieira. O Alessandro Vieira, todas as perguntas dele são socos na costela. Todas. Ele é muito preciso e ele sempre está no final, porque ele é suplente, ele é um dos últimos dos membros da comissão a perguntarem, então ele consegue verificar ali os erros. Ele fez muita arguição desse tipo antes de ser senador, então ele sabe fazer muito bem. Então o que acontece? Se o Pazuello começar a falar, eu não sei, não conheço, desconheço, o que vai parecer? Pode parecer se as perguntas forem feitas de modo certo, que Pazuello era apenas um fantoche, que quem mandava no Ministério da Saúde era de fato Bolsonaro. Portanto, a responsabilidade é toda em Bolsonaro. É uma situação complicada. Eu não sei se Pazuello tem a habilidade necessária, o jogo de cintura necessário e a energia necessária, porque a CPI é algo longo. Se ele tem a energia necessária, o jogo de cintura, para poder sair dessas cascas de banana. Porque sem Pazuello, o foco do depoimento fica sendo Bolsonaro. E mesmo que Pazuello se saia muito bem, o que eu acho que é difícil, se ele saia muito bem, ele consiga limpar a barra dele, limpar a barra do Bolsonaro,
a CPI já tem material suficiente para apontar crimes de Bolsonaro. Tanto é que o Omar Aziz ficou, vai atrapalhar as investigações e tal, mas o Renan Calheiros, que é quase a Taylor Swift do Senado, porque agora ele tem até funk. Eu fiz um funk, uma espécie de react ao funk do Renan Calheiros, está lá no meu Instagram, canal Profiléu, é divertidíssimo. O Renan Calheiros falou o seguinte: a decisão do STF não anula a fala de Pazuello na CPI. Ele falou o seguinte, vamos abrir aspas para o Renan Calheiros na fala dele ao Globo. Aspas para o Renan. A decisão do STF não anula a fala. O que queremos dele é que, como importante testemunha, diga o que observou. Nos outros, como ministro da Saúde e secretário executivo. Nos outros que participaram do ministério e das conversações. Com certeza, ao longo dos nossos trabalhos, alguém vai citar o ex-ministro, mas não queremos que ele o faça, que se auto-incrimine, que dê testemunho, que dê testemunho do que presenciou ou não presenciou na conduta de terceiros. Então perceba que Renan é o mestre do chaveco, né? Ele já distorceu toda a situação, já começou, não é assim, papapá, torceu, vamos dizer, de uma maneira positiva. Renan é muito habilidoso. E a CPI já tem 2 pontos que são centrais, que já foram coletados e já estão quase, já são consolidados. Primeiro, Bolsonaro tinha um aconselhamento paralelo no Ministério da Saúde, isso é fato, já está provado. Todos os outros falaram sobre isso, o presidente da Anvisa, o próprio diretor da Pfizer, todos falaram e apontam um aconselhamento paralelo vindo do presidente da República. Então não tem mais muito o que mostrar sobre isso. É o Felipe G. Martins, o Carluccio, o Osmar Terra também vai prestar depoimento, Nise Yamaguchi. Tanto é que algumas dessas figuras já começaram a pular fora. A Nise Yamaguchi, por exemplo, não fui eu que trouxe a bula, o decreto para alterar a bula. Foi um infectologista, imunologista lá do Exército. Eu não tenho nada a ver com isso. Pô, peraí, como não? Você é a médica Miss Cloroquina? Já tá pulando fora, já tá apontando o dedo, porque mostra o desespero. Então o gabinete paralelo já é algo consolidado. Só falta investigar as pessoas ou colher os depoimentos daqueles que integravam o gabinete paralelo. Agora, tem também um outro ponto que o Bolsonaro retardou a compra das vacinas. Ele fez isso. Mandetta deu indício algo parecido com isso, com negacionismo, Taishi deu uma palhinha, mas ficou muito claro com o depoimento do Fábio Weingarten e depoimento do próprio Carlos Murilo, o diretor da Pfizer, que houve um hiato de 2 meses. Um hiato longo. Por que o governo Bolsonaro vinha tendo negociações constantes com a Pfizer? E essa é uma pergunta que pode ser feita para o Pazuello. Isso vai incriminá-lo no depoimento? Nos outros inquéritos? Por quê? É uma pergunta muito objetiva. Por que o governo Bolsonaro vinha negociando constantemente com a Pfizer? Todo mês, cada 2, 3 semanas já tinha lá uma troca de conversas, uma reunião. E a partir de setembro, de 14, 24 de setembro, ali no meados de setembro, até novembro, o governo simplesmente não falou. Esse é um ponto importante. Foram 2 meses cruciais para fazer a negociação. Foram 2 meses que os contratos não mudaram. Não houve nenhum tipo de mudança contratual do contrato que foi ofertado lá atrás com o contrato de agora. Precisava ter uma aprovação da Anvisa? Não precisava. O governo Bolsonaro comprou outras vacinas sem que elas estivessem aprovadas pela Anvisa. Então é algo estranho. Então o Bolsonaro ficou ali muito explícito, muito nítido que ele retardou a compra das vacinas da Pfizer. Então nós temos esses 2 fatos que já são muito estabelecidos. É claro que o depoimento do Pazuello, ele falando, seria uma cereja do bolo. Isso é óbvio, todos nós sabemos disso. E seria um depoimento divertidíssimo, nós queríamos muito ver isso. Eu estou acompanhando a CPI todos os dias. Tem alguns senadores que são meio chatos de acompanhar, mas a maioria, uma boa parte ali, é bastante divertido. E eu sempre informo vocês lá no Twitter, é @profileoficial. Então perde-se um pouco na diversão do depoimento, perde, mas ainda é um depoimento bem complicado para Bolsonaro, porque como eu falei, Pazuello tem a chance de se distanciar de Bolsonaro e se ele não fizer isso, se ele quiser proteger o presidente da República, falando que não sabe, ele pode cair numa casca de banana. Se os senadores estiverem preparados, e eu tenho certeza que eles vão, principalmente o relator, vamos olhar, o relator, sempre importante, o Renan está sempre muito afiado, Randolph Rodrigues, tendo um papel de destaque, e Alessandro Vieira.
nós observarmos essas três figuras e eles vão fazer boas perguntas, a situação do Pazuello pode complicar ainda mais Bolsonaro. Eu não ficaria tranquilo, não. Eu, se fosse Bolsonaro, ficaria muito perigoso, muito preocupado, porque todos os canhões agora saem de Pazuello e miram no peito do presidente Bolsonaro. Deixa aqui as suas considerações. Me sigam no Instagram, canal Profiléu, e no Twitter, @ProfiléuOficial.